A estratégia secreta dos grandes vendedores. Nesse vídeo a gente vai discutir todo o passo a passo para você aplicar uma grande estratégia profissional para ter resultado. Quando a gente fala sobre um grande vendedor, a gente precisa tangibilizar o que é um grande vendedor. Na minha concepção, um grande vendedor é aquele que tem altas taxas de conversão. Perfeito, ele traz resultado para a empresa. Só que no fundo, tem vendedores que sabem vender e tem vendedores que acham que sabem vender. Por que eu gosto de separar esses dois tipos de vendedores? Porque no fundo, quando a gente fala de vendas, a gente tem que ter a seguinte premissa: vendas não é dom, vendas é método, vendas é passo a passo. E o grande segredo desses grandes vendedores é que, primeiro, existe um passo a passo. E eles seguem esse passo a passo, nem que seja de maneira automática, mas eles seguem um passo a passo. Eu brinco que é como você aprender a dirigir. Quando você começa a dirigir, você pensa em cada detalhe da direção, na troca de marcha, em tudo que você faz é pensando. É um momento onde você é um competente consciente. Até recomendo um livro aqui para você também, que é o Jogo Interior de Tênis. Nesse livro ele fala muito sobre esses estágios do aprendizado. E a etapa onde você pensa para fazer é onde você é um competente consciente. Você faz pensando. Um vendedor que sabe que vendas é método, não tem problema ele começar a vender pensando em cada etapa que ele está. Mas saiba, todo grande vendedor tem método e ele sabe exatamente o que ele está fazendo. E aí o próximo estágio acontece com a quilometragem, com a rodagem, com o tempo, que é você fazer isso de forma inconsciente, ou seja, você é um competente inconsciente, você não pensa para fazer aquilo, porque você realmente sabe que é método. Sabendo disso, a premissa final que a gente coloca aqui, que é de fato o grande segredo que eu discuti com vocês aqui, é que um grande vendedor, além de seguir o método, ele não vende. Como assim, Pedro? Um grande vendedor não vende? Não. Um grande vendedor ajuda o cliente a comprar. E qual que é a grande diferença aqui? A grande diferença é que a venda, na verdade, você está partindo do pressuposto de que você precisa vender, empurrar alguma coisa. Quando você se educa e entende que você ajuda o cliente a comprar, passa muito mais por uma habilidade, por um passo a passo de assistir esse cliente, não de forma passiva, de forma ativa, mas guiá-lo para uma compra. Quem passa o cartão é ele. Ponto. Você vai ajudar esse cliente a comprar. E aqui todo mundo escorrega. Ah, Pedro, então eu vou ajudar ele a comprar, eu não posso fazer nada, eu vou deixar ele vir aqui e ele escolher. Muito pelo contrário. E esse é o paradoxo de um bom vendedor. Ele sabe que ele ajuda o cliente a comprar, ele sabe que venda é método e tem um passo a passo, mas no fundo ele sabe que a venda é ativa. A venda é sobre você, de fato, se colocar em condições de vender. E o passo a passo da venda mostra isso. A gente guia o cliente pela compra. A gente leva ele até lá seguindo uma boa conversa. Isso pensando em premissas de venda direta. Só que não depende do canal, depende da jornada de compra. Então, se você faz vendas pela internet, a premissa é a mesma. Você precisa entender profundamente a dor que seu cliente tem, o problema que ele tem e se colocar em condições de ajudá-lo a resolver esse problema. Esse é o lugar e o grande segredo que grandes vendedores aplicam. E se você com certeza extrair a essência desse aprendizado, ajudar o seu cliente a comprar, você vai ter muito mais resultado. Porque você sai daquele lugar de, vamos ver se ele de repente compra, vou ver se eu vendo, e sai desse lugar de achismo, sai do lugar de vamos ver se acontece. Porque o ajudar o cliente a comprar mostra que você precisa agir ativamente ajudando esse cliente. E ao ajudá-lo, a compra é uma consequência inevitável. E é esse o lugar que eu quero te levar. Se você está buscando vender mais e melhor, é importante que você tenha um planejamento para ter metas. E essas metas passam por você definir um número de vendas e definir um número de oportunidades. E quanto mais eficiente na conversão você é, menos oportunidades você precisa para vender o que você precisa. E esse é o lugar. Se você tem clareza de que vendas é método, de que você ajuda o cliente a comprar, naturalmente você vai ter muito mais resultado. Te vejo no próximo vídeo. Forte abraço.